Padre, a cegueira do Shiryu pode ser considerada um castigo divino? Difícil essa, né? Mas não, não é um castigo, obviamente. Mas eu acho que todo mundo já deveria saber que a resposta é não, mas eu quis responder essa pergunta porque ela dá uma boa reflexão sobre a nossa vida. Infelizmente, ainda tem muita gente que associa sofrimento e dor a castigo divino. E não é isso que Nosso Senhor nos ensina por meio do seu Evangelho. Pelo contrário, né, em determinados momentos Jesus vai questionar a respeito de um homem cego de nascença e vai se levantar a questão: mestre, quem foi que pecou, ele ou os pais? E Jesus fala: olha, nenhum dos dois, é uma fatalidade que isso aconteça. E na vida do Shiryu, isso ainda tem uma outra camada, porque nós vamos olhar, ele passa pela cegueira algumas vezes, né? Se a gente for levar em consideração só o mangá, ele vai ficar cego na luta contra o Algol de Perseu e depois o Krishna de Crisaor. Mas se você for levar em consideração, o anime ainda tem o Fenrir ali no meio, que não é uma cegueira, ele meio que fica com os olhos sujos de sangue, mas ele não pode contar com a visão durante o combate. Mas o que importa aqui para nós é a forma como o Shiryu lida com isso. Principalmente na primeira luta contra o Algol de Perseu, quando ele fica de fato cego, porque ele faz isso em sacrifício. Ele vê os seus amigos sendo transformados em pedra pelo escudo da Medusa e ele acaba tirando a sua visão para que assim ele possa lutar. Então, entre alguns termos, ele literalmente está sacrificando o seu dom da vista, da visão, para conseguir salvar os seus amigos. Isso está num outro patamar. É uma doação por inteiro, integral, em favor daquele que mais necessita. E olha, não é todo mundo que consegue fazer isso não. Agora, de fato, a dor e o sofrimento, ou a cegueira, que no caso uma enfermidade, muitas e muitas vezes vão gerar a pergunta no nosso coração: por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus vai deixar que eu, que sou uma pessoa tão boa, tão religiosa, passe por essa dor? A pergunta não tem que ser essa. A pergunta tem que ser: por que eu passo isso? Porque eu posso utilizar essa dor, esse sofrimento para a santificação da minha vida. É isso que a igreja nos ensina, a olhar para a dor não simplesmente como um sofrimento, como um desejo de Deus, mas como um processo de amadurecimento. Todo sofrimento traz um crescimento. Já falei isso para vocês em alguns vídeos. E é de fato, a gente aprender a lidar com as nossas dores cotidianas e perceber que Deus nos capacita para lidar com elas, mostra-nos muito mais que a bondade de Deus se faz presente nesses momentos do que simplesmente a sua ausência. Então, não é um castigo divino, pelo contrário, ali nós vemos uma figura de uma entrega total em favor daqueles que precisam. Esse é um vídeo de humor. Caso esteja em pecado, procure a palavra mais próxima e vá se confessar.